Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Bleach, Verdadeiro Poder. Capítulo 321. Enviarei imediatamente alguém para investigar o clã Kazumiji, disse Genrizai Shigekuni Yamamoto solenemente. Assim que a situação estiver esclarecida, buscarei a aprovação das 46 câmaras centrais para eliminar o traidor. Ao ouvir isso, Masatsuki Aozaki franziu a testa visivelmente insatisfeito. Velho, precisamos mesmo passar por todo esse trabalho? Por que não ir lá e matá-lo? Cuidado com a língua. O rosto de Yamamoto escureceu enquanto ele o repreendia severamente. Quando se trata dos grandes clãs nobres, cautela nunca é demais. Masatsuki Aozaki deu de ombros impotente. Este velho dava muita importância à nobreza. Por outro lado, Yamamoto viverá por quase 3.000 anos. Suas crenças estavam profundamente arraigadas. Mudar sua mentalidade em pouco tempo era impossível. Além disso, as reformas sociais modernas no mundo dos vivos só haviam ocorrido nos últimos séculos. Esperar que um velho teimoso como Yamamoto adotasse novas ideias de repente era irreal. O assunto estava agora nas mãos do velho. Quando retornassem à Sociedade das Almas, tudo já deveria estar resolvido. Com isso em mente, Masatsuki Aozaki decidiu não insistir mais no assunto. Uma briga? Uma batalha? No máximo, o clã Kazumiji contava com alguns guerreiros de nível de capitão, mas isso não era suficiente para despertar seu interesse. Fazia muito tempo que ele não sentia de verdade a emoção de uma batalha feroz. De repente, Masatsuki Aozaki deu um tapa na testa, como se estivesse se lembrando de algo, e falou no comunicador: "Ah, certo, velho. Fique de olho naqueles 2 recém-chegados que você designou para o meu esquadrão." Yamamoto franziu a testa ao ouvir isso. Há algum problema com eles? Ele havia providenciado pessoalmente para que aqueles 2 se juntassem à 11ª Divisão. Teria ele os julgado mal? Masatsuki Aozaki explicou. Outro dia, o tenente Gin Ishimaru me enviou um relatório. Esses 2 não só estão causando problemas no esquadrão, mas também parecem ter laços com o clã Kazumiji. Os olhos semicerrados de Yamamoto se abriram ligeiramente, seu tom se tornando grave. Tem certeza? Masatsuki Aozaki riu baixinho. Se não acredita em mim, pergunte ao Gin. Ele tem muitas evidências, fotos, vídeos, o que você quiser. Ele deve ter tudo o que você precisa. Entendo, Masatsuki. Deixa o líder do clã Kazumiji em suas mãos. Um toque de raiva surgiu na voz de Yamamoto antes que a tela do comunicador ficasse preta. O velho estava claramente furioso. Masatsuki Aozaki deu um leve sorriso e então entregou o comunicador para Nemukuro Tsushi. Aozaki-sama, nós realmente ficaremos no mundo dos vivos por mais alguns dias? Kerry esperou até a conversa terminar antes de perguntar, seu tom cheio de preocupação. Com o que se preocupar? Horishi Kazumiji de repente se levantou e envolveu o pescoço de Masatsuki Aozaki com os braços, balançando animadamente. Masatsuki é o mais forte, o melhor Shinigami. Ele não tem medo daqueles bandidos do Gyaku. Kenri suspirou exasperado. Não que ele duvidasse da força de Masatsuki Aozaki. Afinal, o título de Kenpachi era concedido apenas ao Shinigami mais forte. Ele podia não superar o capitão comandante, mas certamente estava longe de ser fraco. Ainda assim, Horishi era muito importante para eles. Mesmo sabendo quão poderoso Masatsuki Aozaki era, Kerry não conseguia deixar de se preocupar. Kerry permaneceu em silêncio por um momento antes de soltar um longo suspiro. Aozaki-sama, já que você é responsável por proteger o chefe da família, o que devemos fazer? Masatsuki Aozaki olhou pela janela. O céu escurecera completamente e a noite se instalara sobre a cidade. Segurando a mão de Nemukuro Tsushi, ele falou com uma expressão séria. Está tarde. Durma um pouco. Ken ficou momentaneamente sem palavras. Ao encontrar o olhar sério de Masatsuki Aozaki, ele não sabia o que dizer. Após uma breve pausa, falou novamente. Então, Aozaki-sama, o tenente Nemu e o chefe da família devem descansar primeiro. Henry e eu montaremos a barreira. Os olhos de Horishi Kazumiji brilharam. Eu quero dormir com Masatsuki. Com um grito, ela correu em direção a Masatsuki Aozaki, suas pernas curtas se movendo o mais rápido que podiam. Não vai acontecer. Tenho algo importante para fazer hoje à noite. Não tenho tempo para brincar com você. Masatsuki Aozaki colocou a mão na cabeça dela e bagunçou seu cabelo. O quê? Você prometeu brincar comigo. Masatsuki, seu mentiroso. Horishi fez beicinho em protesto. Algo importante? Kenri e Henry trocaram olhares, suas expressões se iluminando. Parecia que Aozaki-sama já havia planejado como proteger a jovem. Há poucos momentos, eles pensaram que ele estava tentando relaxar. Eles o julgaram completamente mal. 5 dias se passaram num piscar de olhos. Sociedade das Almas Sereitei, a propriedade do clã Kazumiji. Shuki Amagai ficou em silêncio diante do corpo sem vida de Gyaku Kumoi, com o rosto escuro de fúria. Seu olhar percorreu o grupo de Shinigami que o cercava, suas longas lâminas brilhando sob a luz. Uma raiva indescritível queimava em seu peito. O Shinigami o cercou completamente. Não muito longe dali, o corpo de Makoto Kibune jazia em uma poça de sangue. Suas espadas desembainhadas brilhavam com uma luz fria, prontas para atacar a qualquer momento. Não foi uma reunião amigável, foi uma execução. Tenente Amagai, você deve se render. Não vamos transformar isso num banho de sangue. A gente se conhece há um tempo. Bem, já que estamos dentro de casa, não seria um teto encharcado de sangue? Como eu poderia saber? Você sabe que eu não sou tão instruído assim. A conversa casual dos Shinigami irritava Amagai. As palavras deles o cortavam como facas. Ele havia se esforçado muito para criar uma imagem, tentando ganhar a confiança deles. Mas agora estava claro, tudo tinha sido em vão. Por que você seguiria aquele homem? Amagai olhou para eles, sua voz aumentando de fúria. Como alguém tão irresponsável e egoísta merece ser capitão?
Sua raiva e ressentimento transbordaram, como se estivessem liberando toda a frustração em seu coração. O Shinigami da 11ª divisão olhou para ele sem nenhum traço de emoção. Do que você está falando, Tenente Amagai? O poder é o que faz um rei. Essa não é uma fala de videogame? Droga, eu queria dizer isso. Você chegou antes de mim. Os membros do esquadrão responderam um após o outro, indiferentes à sua explosão. Poder é o que faz um rei. Que tipo de bobagem é essa? O rosto de Amagai se contorceu de raiva e seus dentes cerraram. Você deveria desistir, Shuki Amagai. Shiri Tsugaya estava a poucos passos de distância, com sua longa espada apoiada nas costas. Ele olhou para o homem que poucos dias antes fora um colega oficial e zombou. Você realmente não acha que tem chance de ganhar, acha? Se você se render agora, evitará a morte. O pior que pode acontecer é ser jogado em Muken. O rosto de Amagai escureceu. Ele apertou ainda mais a arma, e seus olhos brilharam de ódio. Poupe-me da conversa. Eu ainda não perdi. Vocês, Shinigamis, não entendem o que é poder de verdade. Enquanto falava, ele sacou da cintura uma espada curta em forma de diapasão e recuperou uma esfera amarela, parecida com um olho. Aquele orbe era o núcleo do Beck. O Beck dependia de seu núcleo para absorver a Reiatsu do usuário e amplificar sua força. O cabo da espada curta se abriu, revelando uma boca carnuda e escancarada na ponta. Como uma criatura viva, engoliu o miolo inteiro. Foi por isso que ele trabalhou com Gyaku Komoi. Ele precisava desses núcleos para se fortalecer. Esta lâmina já havia devorado vários núcleos. Com ela ele poderia derrotar o suposto Shinigami mais forte em 1000 anos. Ele tinha absoluta certeza disso. Enquanto eu tiver esta espada, a Beck, o poder Shinigami não é nada a temer. Vou te mostrar o quão ridícula é a sua suposta força. Quem vencer serei eu. Amagai ergueu o Beck bem alto, com sua confiança inabalável. Com esta espada ele nunca perderia para um Shinigami. Capítulo 322. Sociedade das Almas Seireitei. Masatsuki Aozaki liderou Nemukuro Tsushi, Hurishi Kazumiji e os outros através do Senkaimon do clã Kazumiji, entrando na Sociedade das Almas. Seu olhar imediatamente caiu no campo de batalha, onde Shiri Tsugaya estava em combate com Shuki Amagai. Ele ficou momentaneamente atordoado. Eles estavam no mundo dos vivos há 5 dias. Por que esse cara ainda não foi tratado? E não diga a ele que foi porque o inimigo era muito forte. A força de Amagai estava, na melhor das hipóteses, no mesmo nível de Grinjov. Nem todo suposto gênio era Aizen. Nem mesmo Aizen ousou desafiar todo o Gotei 13 antes de obter o Gyoku. E esta era Seireitei, o coração da Sociedade das Almas. Mesmo que houvesse 5 Shuki Amagais, eles não teriam chance aqui. Mas Atsuki Aozaki não conseguia entender. Observando o campo de batalha, ele avistou uma figura familiar e conduziu o grupo até ele. Senpai, esse cara é mesmo tão durão assim? Já faz tanto tempo e ele ainda está de pé? Mas Atsuki Aozaki perguntou. Então é você, Júnior. Shunsui Kiraku levantou seu chapéu de palha levemente, olhando para Masatsuki com um sorriso preguiçoso. Ao lado dele estavam 2 mulheres impressionantes. Uma delas era Lisa Yadmaru, a tenente da 8ª divisão, alguém que Masatsuki conhecia muito bem. A outra era uma beldade elegante e intelectual, com longos cabelos negros, Nanao Izzy, que já havia se tornado uma mulher madura. O cerco só começou. Vocês voltaram cedo demais, disse Lisa Yadmaru, claramente nada impressionada. Você deveria ter ficado com o chefe do clã Kazumiji e brincado um pouco mais no mundo dos vivos. Ah? Você parece chateado, provocou Masatsuki Aozaki. Eu não sou. Vamos lá, não seja tão teimoso. Eu realmente não tenho passado muito tempo com você ultimamente. Vou compensar. Lisa Yadmaru bufou e lançou-lhe um olhar. Você deveria estar mais preocupado com aquele tal tenente gênio. O tenente Amagai não é fraco e sua arma, a Beck, tem algumas habilidades bastante peculiares. Nanao Izzy tossiu levemente, ajustou os óculos e explicou pacientemente para Masatsuki Aozaki. O tenente Tsugaya está lutando contra isso. Percebendo seu olhar, Masatsuki virou a cabeça e encontrou seus olhos diretamente, imperturbável. O Shiro-chan está me decepcionando muito. Pedi para Gin Ishimaru treiná-lo pessoalmente, e mesmo assim ele continua com um desempenho abaixo do esperado. Parece que terei que intensificar o treinamento dele. Para ser justo, você não pode culpar o tenente Tsugaya por isso. Nanao deu um passo mais perto de Masatsuki Aozaki, continuando sua explicação. O Beck do tenente Amagai parece ter a habilidade de selar Zanpakuti. Ei, se vocês dois continuarem se aproximando, seu querido tio aqui vai ficar chateado. Onk, Masatsuki Aozaki zombou, sem fazer nenhum esforço para esconder seu desdém pelas palhaçadas de Kiraku. Anos atrás, depois de ouvir a resposta destemida de Masatsuki Aozaki à batalha, Kiraku encontrou uma oportunidade de informar pessoalmente Nanao Izzy sobre seu relacionamento de tio e sobrinha. Desde então, ele assumiu a responsabilidade de agir como a figura mais importante para Masatsuki e Nanao, interferindo constantemente sempre que os dois se aproximavam demais. Por isso, ele frequentemente recebia repreensões do velho Yamamoto. Afinal, Kiraku era tio de Nanao, e se as coisas acontecessem de uma certa maneira, ele poderia acabar sendo tio de Masatsuki Aozaki também. Um discípulo inexplicável se tornando um nobre de repente? Isso era algo que o velho simplesmente não conseguia tolerar. Capitão Kiraku, você deveria se concentrar em seus próprios assuntos. Não vamos discutir relações familiares durante o horário de trabalho, disse Nanao Izzy, categoricamente. Ao ouvir isso, todo o comportamento de Shunsui Kiraku ficou cinza enquanto ele se agachava e começava a desenhar círculos no chão. Masatsuki Aozaki deu alguns passos mais perto e ainda podia ouvir Kiraku resmungando. Maldito seja Masatsuki. Masatsuki agachou-se ao lado dele e falou num tom suave, quase reconfortante. Não fique tão triste, senpai. Você escondeu a verdade dela por mais de 100 anos e só agora decidiu contar a ela? É isso que você ganha. Kiraku pescou momentaneamente atordoado. Isso deveria ser reconfortante?
Claro, respondeu Masatsuki confiantemente. Bem, muito obrigado então. Kiraku rosnou com os dentes cerrados. Não precisa me agradecer. Masatsuki deu um tapinha em seu ombro. O olho de Kiraku tremeu. Ele nunca tinha conhecido alguém tão descarado. Masatsuki de repente voltou seu olhar para o campo de batalha, falando com um suspiro pesado. Senpai, não posso culpar Nanao pelo que ela disse. Olha o Shiro-chan. Aquele cara o espancou até deixá-lo roxo, mal consigo reconhecê-lo. Eu confiei Shiro-chan a você porque confiei em você. E é assim que você me retribui? Você não entendeu. Kiraku cruzou os braços, olhos fixos em Shiri Tsugaya enquanto falava com uma seriedade incomum. Você também ouviu. O Beck de Shuki Amagai pode selar habilidades de Zanpakuti e não sabemos se ele tem outros poderes. As habilidades dos Beck são estranhas e nos faltam informações. Agir de forma imprudente sem entender o contexto completo pode piorar as coisas. Mas Atsuki Aozaki. Até ele conseguia ver o que estava acontecendo. Itsugaya estava com dificuldades, claro, mas com o apoio de Mashiro Kuna, Ryuzekeki e Ezumo, ele estava conseguindo manter Amagai sob controle. Amagai não tinha o luxo de prolongar as coisas. Nessa situação, ele precisava de uma vitória rápida e decisiva. Ele não tinha espaço para se conter. E não havia como uma mente afiada como a de Kiraku não ter percebido isso. Você não está apenas enrolando e esperando o velho aparecer e limpar isso, está? Que bobagem. Eu pareço esse tipo de cara? Kiraku esfregou as mãos com um sorriso tímido. Júnior, seu senso espiritual é mais aguçado que o meu. Por que você não verifica se o mestre já chegou? Esperar pelo mestre? Quando ele chegar, Shiro-chan já estará em pedaços. Mas Atsuki revirou os olhos. Tudo bem, eu cuido disso. Não acredito que acabei com uma senpai tão preguiçosa. Dito isto, mas Atsuki Aozaki sabia a verdade. Kiraku nunca deixaria Itsugaya morrer nas mãos de Amagai. Se chegasse a hora, ele interviria. Mas Atsuki podia ver isso claramente. A Heiatsu de Kiraku já estava próxima do nível espírito de primeira classe, facilmente material para capitão-comandante. Mesmo depois de liberar seu Bankai, Amagai estava apenas no auge do nível espírito de segunda classe. Kiraku talvez não conseguisse matá-lo sem liberar sua Zanpakuti, mas ele definitivamente não perderia. No campo de batalha, Amagai ergueu sua grande lâmina vermelha em forma de gancho, com o cabo adornado com uma proteção em forma de concha, e a golpeou em Itsugaya. Sua Bankai, Raika Genkaku. Num piscar de olhos, Mashiro Kuna apareceu atrás de Amagai. Com um chute rápido, ela atingiu a enorme proteção de casco em sua Zanpakuti. A força bruta fez Amagai voar vários metros antes que ele conseguisse se estabilizar. Ele franziu as sobrancelhas quando se virou para olhá-la. Nesse ritmo, ela estava se mostrando mais problemática que a pirralha de cabelos brancos. Sua Heiatsu base era maior que a de Tsugaya. Embora ela não pudesse liberar sua Zanpakuti devido ao efeito do Beck, suas habilidades de Akuda eram excepcionais. Com sua Heiatsu avassaladora e combate corpo a corpo muito superior, ela estava dificultando as coisas para ele. O que diabos estava acontecendo com essa divisão? Desde quando o mero terceiro assento tem esse tipo de poder? Amagai se esforçou para entender. Enquanto estava perdido em pensamentos, ele de repente sentiu um toque em seu ombro. Acabou o tempo. Hora de uma substituição, Tenente Amagai. A expressão de Amagai se obscureceu. Ele ergueu a lâmina e a apontou para Masatsuki Aozaki. Masatsuki Aozaki. Então era você, seu desgraçado. Se não fosse por você, eu não teria sido forçado a voltar para a Sociedade das Almas tão cedo. Eu não teria tido que apressar meus planos. E eu não teria caído na sua armadilha, expondo minha identidade. Você age como se fosse inocente, mas não passa de uma cobra astuta e implacável. No final, a voz de Amagai tremia de pura raiva. Ele presumiu que Masatsuki Aozaki era apenas mais um tolo como Yamamoto, que ele tinha uma chance de tomar o controle da 11ª divisão. Mas em apenas alguns dias, Makoto Kibune quase foi massacrado por Kenpachi Zaraki. E aos olhos do esquadrão, o próprio Amagai não passava de uma piada. Masatsuki Aozaki. Mandar pessoas te seguirem foi ideia de Gin Ishimaru. O que diabos isso tem a ver comigo? Eu estive no mundo dos vivos brincando com Lolis esse tempo todo. Tome cuidado, pois posso processá-lo por calúnia. Capítulo 323. Masatsuki Aozaki ficou imóvel, como se esperasse que Amagai fizesse o primeiro movimento. Shuki Amagai zombou, seu rosto cheio de desdém. Você nem está sacando sua espada? Parado na minha frente de mãos vazias. Você é um idiota? Seu tom estava cheio de zombaria, como se Masatsuki não passasse de um inseto patético. Ou você realmente acha que isso vai te ajudar a resistir ao poder dos Beck? Mas um Shinigami sem uma Zanpakuti não é diferente de uma formiga. Havia uma arrogância arrogante em sua voz, como se ele achasse a suposta ignorância de Masatsuki divertida. E deixe-me esclarecer, o Beck não impede apenas que a Zanpakuti seja liberada. Ele também suprime o Heiryoku de um Shinigami. Como um Shinigami, você não tem chance de vencer. Sua risada ecoou cheia de arrogância selvagem, como se ele já tivesse vencido. Como se ele tivesse esquecido completamente que Mashiro Kuna o tinha chutado para o outro lado do campo de batalha. Em sua mente era impossível para cada Shinigami possuir uma força monstruosa sem depender de sua Zanpakuti. Na linha do tempo original, ele até acreditava que selar Hijin Jakka seria o suficiente para derrotar Yamamoto. Vendo que Masatsuki ainda não havia se movido, Amagai sorriu condescendentemente. Então, você realmente não ousa mais usar sua Zanpakuti na minha frente? Que tolice!
Você veio até aqui só para morrer? Então deixe-me realizar seu desejo. Com um olhar triunfante, Amagai levantou a mão esquerda. Naquele momento, seu beck em forma de diapasão não era mais apenas uma arma. Ela se enrolou em seu braço como um dragão negro, sua boca formando uma lâmina irregular brilhando com uma luz verde assustadora. Uma energia estranha pulsava no ar. O poder da lâmina se espalhou, avançando em direção a Masatsuki e a Zanpakuta em sua cintura. Esta era a habilidade única do beck. Ele emitia ondas sonoras que anulavam o Heiryoku de um Shinigami, impedindo a liberação de um Zanpakuti. No entanto, apesar de toda sua confiança, Amagai não conseguia se livrar de uma sensação desconfortável. A reputação de Masatsuki Aozaki era grande demais. Ele precisava ter certeza absoluta, precisava eliminar completamente qualquer chance de Masatsuki usar sua Zanpakuti. Mas então, sem aviso, uma repentina sensação de pavor tomou conta dele. Um arrepio percorreu sua espinha. Seus instintos gritavam para ele, perigo. Sem pensar, ele levantou reflexivamente sua Zanpakuti, posicionando seu enorme protetor de mão em forma de concha na frente do peito como um escudo. Um segundo depois, uma força insondável o atingiu através da guarda. Os olhos de Amagai se arregalaram em choque. À sua frente, Masatsuki Aozaki calmamente estendeu a mão direita. Seu fino dedo indicador estendeu-se para frente, exalando um poder avassalador. Com apenas um simples gesto, Amagai sentiu um medo sem precedentes tomar conta dele. Ele lutou para resistir, mas ele não conseguiu. Não havia como pará-lo. Estrondo. Com um simples movimento de Reiatsu da ponta do dedo de Masatsuki, Amagai foi lançado voando como uma bala de canhão. Bang! Ouviu-se um estrondo ensurdecedor quando ele bateu na parede com uma força incrível. A estrutura não resistiu ao impacto e desabou instantaneamente. Uma nuvem de poeira subiu no ar, e a figura de Amagai desapareceu sob os escombros. Seu destino? Desconhecido. Masatsuki Aozaki sorriu. É isso que você quis dizer com realizar meu desejo. Não parece ser o suficiente. Não havia nada além de desprezo em sua expressão. Ele acenou casualmente com as mãos, como se o ataque devastador que acabará de desferir não tivesse importância. Soltar sua Zanpakuti? Que piada! Se ele realmente precisava liberar sua Zanpakuti só para lidar com Amagai, então qual era o sentido de se fundir com o Gyoku em primeiro lugar? Zanpakuti? Completamente desnecessário. Sem mencionar que ele nem sequer tinha uma Zanpakuti de verdade. Usar suas habilidades estava a apenas um pensamento de distância. E esse beck? Deveria detê-lo? Como? Eu nem tenho uma espada. O que exatamente você está selando? Um verdadeiro mestre das cartas nem joga, garoto. Entendeu? Bum! Uma explosão estrondosa soou à distância. Uma mão surgiu dos escombros. Momentos depois, Shuki Amagai saiu lentamente rastejando. Ele encarou sua Zanpakuti, apertando-a com mais força ao notar as rachaduras profundas na lâmina. Um arrepio percorreu sua espinha. Como? Isso é possível? Aquela mão, que não parecia diferente da de uma pessoa comum, havia quebrado seu Bankai com nada mais do que um estalar de dedos. Se não fosse pelo protetor de mão do projétil ter absorvido a maior parte do impacto, ele já estaria morto. Que tipo de monstro é esse Masatsuki Aozaki? Por que uma criatura como ele é um Shinigami? Esse nível de força bruta, seria algo que um Shinigami poderia possuir? O tempo acabou. A voz à frente era estranhamente calma. As pupilas de Amagai se encolheram em alarme. Sem hesitar, ele saltou do chão, rolando para o lado em uma tentativa desesperada de escapar. No momento em que se moveu, uma força esmagadora desceu sobre o local onde ele estivera. Mesmo tendo escapado por pouco, a pressão do ataque ainda o perseguia como um fantasma, manifestando-se em uma onda de choque cortante. A força atingiu seu lado, cortando sua carne e explodindo em uma névoa de sangue. Foi inacreditável. Masatsuki Aozaki tinha acabado de liberar pressão de espada com nada além de um golpe de mão. Ainda mais assustador. A força residual por si só era equivalente a um ataque Zanpakuti de nível de capitão. Droga, o que é você? Amagai fincou sua Zanpakuti no chão para se sustentar, ofegando pesadamente. O suor escorria pelo seu rosto como chuva. Ele olhou feio para Masatsuki com a expressão contorcida. Frustração? Talvez um pouco. Mas o que queimava ainda mais forte era o ódio. Ódio ao clã Kazumiji. Ódio por Gyaku Kumoi. Ódio por Yamamoto. E acima de tudo, ódio pelo homem que estava em seu caminho. Masatsuki Aozaki. Masatsuki era forte demais. Forte demais para ser derrotado. Mas Amagai se recusou a desistir de sua vingança. Durante séculos, ele carregou o rancor pelo assassinato de seu pai. Ele teve que matar Yamamoto. Ele teve que vingar seu pai. Ele não poderia cair aqui. Vá, Ryuga! Amagai rugiu e jogou Raika Genkaku no chão. Uma torrente de chamas ardentes irrompeu da terra. Enormes pilares de fogo dispararam para o céu como serpentes se contorcendo, seu calor escaldante distorcendo o ar. Bum! O inferno avançou, todo ele convergindo em direção a Masatsuki Aozaki. Morra, Masatsuki Aozaki! Com um rosnado furioso, Amagai observou as chamas violentas engolirem Masatsuki por inteiro. Nossa, isso sim é um poder de fogo incrível. A poucos metros de distância, Shunsui Kiraku ergueu a mão, conjurando um Bakudo 81. Dunk para bloquear o calor que se aproximava. Estalando a língua, ele soltou um suspiro exagerado de admiração. Eu venci. É esse o poder que me foi concedido pelo espírito do pai? Amagai exalou, baixando o olhar. Então, sua expressão escureceu para uma de desprezo quando ele olhou para Kiraku. Exatamente como eu pensava. O Gotei 13 não passa de um ninho de hipócritas. Seu próprio discípulo mais novo acabou de morrer bem na sua frente, e você nem parece triste. Como esperado do aluno daquele velho. Frio e sem coração.
Amagai zombou. Mas antes que ele pudesse continuar, Kiraku soltou uma risada leve, interrompendo. Você não acha mesmo que meu pequeno Júnior é tão frágil assim, acha? Aquele seu fogo não conseguiu nem atravessar Dunk. E você achou que poderia matar meu Júnior? Seu comportamento descontraído habitual desapareceu, e um brilho penetrante e gelado surgiu em seus olhos. Aquele olhar arrepiante pareceu atravessar a alma de Amagai, causando um arrepio na espinha. Se você ainda tem forças, é melhor começar a correr. Porque se você não fizer isso, você vai morrer. O medo repentino tomou conta do coração de Amagai. Seu olhar se voltou rapidamente para as chamas, e seu sangue gelou. O auri branco ainda estava intacto. Nem uma única marca de queimadura. A figura ilesa de Masatsuki Aozaki emergiu do inferno, encarando Amagai com uma indiferença assustadora. Então, seu corpo se dissolveu em inúmeras partículas de luz brilhantes. E num instante, ele desapareceu. No momento seguinte, Masatsuki Aozaki já estava parado bem na frente dele. Tão rápido, o pânico tomou conta da mente de Amagai. Ele balançou sua lâmina em desespero, liberando dezenas de pilares flamejantes que se fundiram em uma rede escaldante, engolfando Masatsuki de todas as direções. Genriga, Omura, sua técnica mais forte, o movimento mais poderoso que ele já havia dominado. Capítulo 324. A palma da mão de Masatsuki desceu lentamente. Então, com um estalo agudo, a proteção de mão de Raika Genkaku se estilhaçou completamente sob o olhar atordoado de Shuki Amagai. Um momento depois, sua visão ficou turva quando seu corpo foi partido ao meio, do peito para baixo. Seus olhos gradualmente perderam a luz. Destruir um Bankai com um poder defensivo tão incrível usando apenas as mãos nuas. Júnior é realmente assustador. Shunsui Kiraku olhou para a mão de Masatsuki Aozaki com admiração, sentindo uma vontade enorme de examinar sua própria Zanpakuti. Após um breve momento de reflexão, descartou a ideia impraticável. As mãos de todos são feitas de carne. Então como é que só você consegue fazer algo assim? Com apenas uma lâmina de mão, ele destruiu o Bankai de Amagai Shuki e o partiu em dois. Esse nível de poder estava simplesmente além da compreensão. Svi. Yamamoto pousou ao lado de Kiraku com uma expressão ilegível. Kiraku instintivamente encolheu o pescoço, abaixando o chapéu. Afinal, ele estava relaxando a luta toda, e a culpa começava a se instalar. Mas o velho nem olhou em sua direção, seus olhos estavam fixos em Masatsuki Aozaki e no caído Amagai Shuki. Atrás dele, Shijir Sasakibe estava de pé, com o olhar cheio de choque. Mesmo à distância, sua visão de capitão permitiu que ele vislumbrasse vagamente o golpe de tirar o fôlego de Masatsuki. O Akuda do Júnior Masatsuki já superou o do Genrizai-sama? Sasakibe engoliu em seco. Este era um Bankai próximo da força de uma Heiatsu de primeira classe. Não apenas isso, mas também parecia ter propriedades defensivas formidáveis. E ainda assim, um Bankai tão poderoso foi destruído pelas próprias mãos de Masatsuki Aozaki. Naquele momento, Sasakibe não pôde deixar de se perguntar. Será que Genrizai-sama conseguiria realizar um feito tão aterrorizante? Você está atrasado, velho. Não esqueça de marcar mais uma nota no meu livro de méritos. A expressão de Masatsuki era completamente indiferente, como se o poderoso inimigo de nível de capitão que ele acabará de derrotar não passasse de um inseto insignificante. Yamamoto assentiu levemente. Seu olhar permaneceu no corpo quebrado de Amagai Shuki, um traço de tristeza brilhando em seus olhos, embora ele não tenha dito nada. Masatsuki notou a expressão do velho e olhou para Shuki, como se estivesse se lembrando de algo. O pai desse cara tinha alguma ligação com o velho, não tinha? Tosse. Uma tosse fraca quebrou de repente o silêncio. Os olhos sem vida de Amagai Shuki tremeram levemente, como se estivesse vivenciando um último momento de clareza antes da morte. Mas sua Heiatsu estava desaparecendo rapidamente, tremeluzindo como uma vela ao vento, pronta para ser extinta a qualquer momento. Ele estava morrendo. Masatsuki Aozaki, eu tenho o Bankai e o Beck. Então como? Eu perdi para um mero Shinigami? Sua voz era fraca, forçada por entre os dentes cerrados, cheia de relutância e descrença. Ele simplesmente não conseguia entender. Como poderia um Shinigami sem o poder de uma Zanpakuti derrotá-lo? Um guerreiro que liberou seu Bankai, fundiu-o com o Beck e absorveu múltiplos núcleos para aumentar sua força? Masatsuki Aozaki observou em silêncio, depois agachou-se lentamente até que seus olhos estivessem no mesmo nível e falou suavemente. Seja uma partícula de poeira ou duas, a olho nu, não há diferença. Eu vejo. Shuki Amagai olhou para os restos destroçados de Raika em suas mãos. Então minha vida, era só pó? Estou falando de poder, seu idiota. Não distorça minhas palavras, zombou Masatsuki. Shuki fez uma pausa e de repente soltou uma risada. Entendo. Então minha vida tem peso, afinal. Masatsuki Aozaki, julguei você mal 2 vezes. Você não é como seu mestre frio e sem coração. Se ao menos o homem que meu pai seguiu fosse como você. Com grande esforço, ele moveu seu corpo quebrado, virando o pescoço rigidamente para encarar Yamamoto com ódio. Yamamoto, Genrizai, Shigekuni, você tem um discípulo excepcional. Desta vez, eu perdi. Mas não foi para você. Eu perdi, para alguém que nem eu mesmo consigo odiar. É uma pena que eu não tenha conseguido te matar. Decepcionei meu pai. Masatsuki Aozaki, eu cheguei nesse estado antes de você, e você não me odeia? Que tipo de lógica é essa? Eu sou algum tipo de santo demônio universalmente amado, encantando até mesmo meus inimigos para que se submetam? Eu não sou Ranjiku. Shuki Amagai, seu pai era Shietsuki Zaraji? Você lembra do nome dele? Shuki zombou. Isso sim é inesperado. Por que eu não me lembraria do nome do meu próprio discípulo? Yamamoto balançou a cabeça levemente e deu um passo à frente.
Eu nunca imaginei que você fosse filho dele. Sua voz era baixa e rouca, carregando o peso do tempo. Sempre pensei que o filho dele tivesse sido morto pela lâmina do clã Kazumiji. Com essas palavras, os olhos de Shuki tremeram, e uma onda complexa de emoções surgiu dentro dele. Discípulo? O que isso significa? O pai dele era discípulo de Yamamoto? Parece que você não sabe a verdade. Vendo o choque no rosto de Shuki, Yamamoto suspirou. Há muito tempo eu suspeitava que o clã Kazumiji fazia pesquisas proibidas. Foi por isso que o enviei para investigar para encontrar evidências. Mas o que aconteceu depois foi além até mesmo das minhas expectativas. As sobrancelhas de Yamamoto franziram, sua expressão tingida de desamparo e tristeza. Você impunha o Beck, então deve entender seu poder. Kizaragi pegou aquela lâmina, e se tornou um monstro irracional, consumido pela própria espada. Ele veio antes de mim, e no final, eu cortei com minhas próprias mãos. Yamamoto respirou fundo. Embora ele tivesse matado inúmeros homens, a lembrança de ter matado seu próprio discípulo nunca foi uma lembrança fácil em seu coração. Cuidado com os Beck. Os Beck? Shuki de repente se lembrou das últimas palavras de seu pai, e um arrepio percorreu seu corpo. Suas pupilas se contraíram em compreensão. Desde a morte de seu pai, ele vinha investigando os Beck. Tudo surgiu daquelas palavras finais. Após anos de busca, ele descobriu que seu pai também estava investigando os Beck antes de sua morte, apenas para ser morto por Yamamoto. E assim, ele se convenceu de que Yamamoto havia matado seu pai para enterrar a verdade. Para vingá-lo, ele precisava de poder, o suficiente para derrotar Yamamoto. Foi por isso que ele se aliou ao clã Kazumiji. Mas no final seu verdadeiro inimigo não era Yamamoto. Era Gyaku Komoi, o mesmo homem com quem ele havia trabalhado. Pelo menos, pensou Shuki com amargura, Komoi já estava morto pela lâmina dele. Isso era um pequeno conforto. O Beck foi forjado sob o comando de Komoi, e a morte de Shietsu Kizaragi estava inegavelmente ligada a ele. Durante o cerco, quando Komoi percebeu que estava encurralado, ele não teve escolha a não ser confiar o poder dos Beck a Shuki, esperando que ele pudesse mudar o rumo da batalha. Mas quando Shuki conseguiu o que queria, não havia como deixar aquele velho conspirador viver. E assim, com um único golpe, ele o acabou. Eu estava cego pelos meus próprios olhos, incapaz de ver a verdade? Shuki ergueu os restos mortais de Raika. Seus olhos haviam perdido toda a luz, mas seu corpo subitamente explodiu em chamas. Ninguém se moveu para detê-lo. Todos entenderam que essa era a libertação que ele havia escolhido para si mesmo. Ah? Então ele era filho do meu veterano? Nunca imaginei. Mas Atsuki se levantou. Mestre, o senhor deveria ter me contado antes. Eu teria me contido um pouco. Pare de falar bobagem, Júnior. Kizaragi-senpai já estava morto antes mesmo de você nascer. Do que você consegue se lembrar? Shunsui Kiraku suspirou, sentindo-se exausto tentando acompanhar a linha de pensamento de Masatsuki. Sinceramente, só descobri depois de pesquisar pessoalmente. Achei que ele tivesse sido assassinado pelo clã Kazumiji. Nunca imaginei que ele tivesse mudado de nome e se juntado ao Gotei 13. Yamamoto observou a figura em chamas, a luz do fogo brilhando em seus olhos enquanto falava com uma voz profunda. Mas Atsuki, não deixe que isso pese sobre você. Embora houvesse razões por trás de suas ações, ele fez suas escolhas, e muitas delas estavam erradas. A morte dele não é culpa sua. Capítulo 325. Aquele homem confia apenas no que vê e não tem fé nos outros. Quando você está sozinho, é fácil se perder. Mas Atsuki Aozaki soltou um longo suspiro e se virou para sair. Mas antes que ele pudesse dar um único passo, uma grande mão apertou seu ombro. Mas Atsuki Aozaki, não tente se safar dessa. Ainda tenho perguntas para você. Por que você entrou no mundo dos vivos sem a permissão do Gotei 13 ou do Central 46? Quantas vezes você já fez isso? Você acha que pode simplesmente sair correndo sem me dar uma explicação adequada? Mas Atsuki Aozaki, droga, esqueci disso. Como um velho como ele tem uma memória tão aguçada. Mas Atsuki sabia muito bem que se isso se arrastasse, ele não seria capaz de evitar a chamada lição de amor. Não era a dor que ele temia, ele estava mais preocupado que o velho pudesse quebrar o braço de frustração. Afinal, não é como se ele fosse usar Rijinjaka para disciplinar seu discípulo, certo? Um simples soco não deveria ser capaz de romper sua defesa. Além disso, havia muitos admiradores na multidão, com os olhos praticamente brilhando de corações enquanto o encaravam. Se ele fosse perseguido como um delinquente, isso definitivamente arruinaria a imagem deslumbrante que ele tinha aos olhos deles. Então, Masatsuki se endireitou e declarou: Mestre, não se esqueça, sou um nobre de alta patente. Tenho privilégios especiais, você não pode simplesmente intimidar um homem honesto como eu. Seu tom era firme, mas a maneira como ele disse isso fez parecer pouco confiante. Shunsui Kiraku, com sua expressão astuta de sempre, inclinou-se para perto do velho e sussurrou: Mas, até onde eu sei, os nobres só podem ter seus próprios senkaimons. Sair da Sociedade das Almas ainda requer aprovação da Central 46, não é? Mas Atsuki congelou. Nenhuma palavra saiu. Essa regra existia na Seireitei, mas quase ninguém a seguia. Na maioria das vezes, o Gotei 13 simplesmente ignorava pequenas violações. Contanto que não fosse nada muito escandaloso, eles geralmente não se importavam. Então por que de repente virou um grande problema quando era ele? Vingança. Isso foi definitivamente vingança. Kiraku-senpai, não se preocupe, eu lhe recompensarei generosamente. Velho, não precisa se preocupar. Vou me desculpar pessoalmente com os 5 clãs nobres. Você e o senpai podem conversar tranquilamente. A voz de Masatsuki foi decisiva. Antes mesmo de terminar de falar, seu corpo se dissolveu em inúmeras partículas de luz radiante e desapareceu sem deixar vestígios.
Sua velocidade era tão rápida que ninguém teve tempo de reagir, nem mesmo o velho. Droga, ele corria rápido, igualzinho a mim antigamente. Shunsui Kiraku não pôde deixar de admirar a fuga. Isso o fez lembrar de seus dias de juventude. Sempre que o velho ficava bravo, ele disparava sem parar, sem perder um segundo sequer. Mas quando ele estava perdido na nostalgia, Genrizai Shigekuni Yamamoto de repente se virou para ele, com um leve sorriso nos olhos. O coração de Kiraku se apertou. Acabei de dizer algo que não deveria? A que tipo de maneira você se refere? Vamos parar um momento e relembrar juntos. O tom de Yamamoto estava cheio de diversão, como se ele estivesse prestes a desenterrar alguma história embaraçosa do passado. Kiraku imediatamente sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O suor escorria pela sua testa. Por que minha boca sempre me causa problemas? Velho, fique para trás. Alguns dias depois, residência Aozaki, quarto principal. A luz do sol entrava pelas cortinas, lançando um brilho quente no rosto de Masatsuki Aozaki. Lentamente ele abriu os olhos, apertando-os contra a claridade. Virando a cabeça, ele viu Kakushiba aninhada em seus braços, com os olhos fechados, respirando regularmente e dormindo profundamente. Ele já havia se desculpado com o nobre dos 5 grandes clãs e havia recebido uma punição severa. Era algo que ele tinha que aceitar. Naquele momento, uma bela mulher, alta e curvilínea, com longos cabelos loiros, estava ao lado da cama, ajeitando suas roupas. Seus traços delicados carregavam um toque de preguiça e charme, seus olhos brilhavam com um fascínio natural. Hanjiko Matsumoto, da primeira divisão. Ela se ofereceu para supervisionar o julgamento de Masatsuki. Você acordou cedo hoje. Não quer ficar à toa? Masatsuki olhou para Hanjiko e sorriu. Ela se virou para olhá-lo, os lábios se curvando levemente enquanto ela fazia beicinho com uma voz sensual. Você realmente não tem coração. Tenho estado tão ocupada com o trabalho, e você nem se importa. Masatsuki levantou uma sobrancelha. O que aconteceu? Hanjiko suspirou com exasperação clara em seu tom. Ugh, esses nobres problemáticos de novo. Ela hesitou por um momento antes de continuar. O capitão comandante não ordenou que isso fosse mantido em segredo, então acho que posso lhe contar. Há alguns dias, o capitão das Forças Especiais, RJR Toribashi, enviou um relatório. Ultimamente, tem havido uma série de desaparecimentos de nobres em Seireitei. E o mais estranho é que não há nenhuma pista. É como se eles simplesmente tivessem desaparecido no ar. Nenhum deles é uma figura importante como o chefe do clã Kazumiji, mas ainda assim, isso é sério. O capitão comandante quer resolver isso o mais rápido possível, então tanto a primeira quanto a 8ª divisões estão sobrecarregadas agora. Ela balançou a cabeça, parecendo um pouco cansada. De qualquer forma, preciso ir. Se eu me atrasar, o Sasakibe vai me encher o saco. Ela rapidamente ajeitou suas roupas, então se inclinou para dar um beijo rápido nos lábios de Masatsuki antes de sair correndo. Masatsuki ficou ali por um momento, ouvindo os passos dela desaparecerem na distância, com o olhar fixo no teto. Algo nessa situação parecia estranho. O distrito nobre ficava no interior de Seireitei. Dificilmente seria um lugar fácil para as pessoas desaparecerem. Com alguém como RJR liderando as forças especiais e patrulhando dia e noite, como os nobres poderiam simplesmente desaparecer bem debaixo do seu nariz? Tinha que haver mais nisso. Enquanto ele estava perdido em pensamentos, alguém bateu na porta. Ele respondeu. Izana corou e entrou. Masatsuki não pôde deixar de achar a timidez dela um tanto cativante. Os cantos dos lábios dele se curvaram levemente. Ele se levantou, ajeitou as roupas antes de perguntar em tom gentil. Ainda não está acostumada, Izana? Aconteceu alguma coisa? Seu rosto ficou ainda mais vermelho quando ela baixou a cabeça, sua voz quase um sussurro. Aozaki-san, tem alguém aqui para te ver. Dizem que são do clã Kazumiji. Masatsuki assentiu sem surpresa. Fazia sentido. Afinal, ele havia salvado o chefe do clã. Não era de se espantar que eles tivessem vindo mostrar sua gratidão. Mesmo assim, ele estava curioso. Que tipo de presente uma família tão antiga e prestigiosa traria? Gentilmente, ele moveu Kaku para o lado, acariciando seus cabelos uma vez antes de se vestir rapidamente. No instante seguinte, seu corpo se dissolveu em inúmeras partículas de luz e desapareceu. Um momento depois, a figura de Masatsuki reapareceu dentro de uma sala de recepção, onde ele calmamente se sentou. Ele percebeu que as luzes brilhantes estavam sendo bloqueadas por uma pequena figura. Levantando o olhar, ele viu um rosto familiar. Chefe da família Aozaki, case-se comigo. De pé diante dele, Kurishi Kazumiji cruzou os braços, seu pequeno rosto vermelho enquanto ela declarava suas palavras com determinação inabalável. Masatsuki Aozaki. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 326. Casamento, hein? Vindo de uma garota como você, é surpreendentemente difícil recusar. Masatsuki Aozaki coçou o queixo, um leve sorriso se formando nos cantos de seus lábios enquanto olhava para a garota à sua frente. A pequena princesa do clã Kazumiji mal chegava à cintura dele. Casar com ela causava uma sensação inexplicável de culpa, mas, tecnicamente falando, era perfeitamente legal. Isso foi complicado. Viu? Eu sabia que você também pensaria assim. Kurishi Kazumiji pulou animadamente, cerrando os punhos com confiança. Então está combinado. Vamos nos casar. De agora em diante você é meu noivo. Masatsuki assentiu. Casamento não é um problema, mas os anciões do clã Kazumiji concordam. Apesar do que as coisas pudessem parecer, ele não era exatamente novato nisso.
Deixando de lado as garotas do Eco Mundo, todas as suas amantes em Seireitei já eram legalmente casadas com ele. O casamento não era proibido na Sociedade das Almas, pelo contrário, era incentivado, com incentivos financeiros para aumentar as taxas de natalidade dos Shinigami. Os subsídios para casamento que Masatsuki recebeu foram suficientes para comprar uma casa no bairro nobre. Afinal, as taxas de reprodução dos Shinigami eram notoriamente baixas. Tomemos como exemplo Sun Kushiki. Após séculos de esforço, tudo o que ele conseguiu foi um único herdeiro, Byakuya. Horishi assentiu, imediatamente entendendo o significado oculto nas palavras de Masatsuki. Ele estava perguntando se o clã Kazumiji permitiria que ela se casasse com um membro da família Ozaki. Os Kazumiji eram diferentes da maioria das famílias nobres. Durante gerações eles foram um clã matriarcal, com apenas mulheres servindo como chefes de família. Tradicionalmente, o chefe da família recebia um marido em casa em vez de se casar fora. Como chefe do clã Ozaki, Masatsuki já havia enfrentado ofertas semelhantes antes, como quando o antigo chefe do clã Shin o convidou para se casar. Ele recusou. Se ele tivesse concordado, isso não só teria causado problemas para si mesmo, mas também teria impactado severamente a reputação do clã Shin. Como uma casa nobre importante, sua imagem era crucial. Embora o atual chefe do clã Shin fosse uma boa pessoa que talvez não se importasse, certas tradições não podiam ser ignoradas. E depois do caos causado por Gyakuko Moi, o enfraquecido clã Kazumiji teve que agir com cautela. Eles não podiam se dar ao luxo de ofender o clã Shin. Você não está planejando se casar com alguém do clã Ozaki, está? Masatsuki riu meio brincando. Já convenci os mais velhos da família. Eles não têm objeções ao nosso casamento, nem exigirão que você se case com alguém da família Kazumiji. Horishi falou com surpreendente confiança, já se comportando como uma verdadeira chefe de família. Essa decisão não foi tomada por impulso. Ela pensou cuidadosamente e até mesmo reuniu opiniões dos mais velhos. Primeiro, Masatsuki Ozaki era o capitão da 11ª Divisão, a 11ª Kenpachi, um homem de força avassaladora. Em segundo lugar, ele era um nobre de alta patente, detendo um status estimado e contando com o apoio de outras grandes casas nobres. Sua influência estava no auge. E o mais importante, ele era muito bonito. Depois de pesar todos os fatores, Horishi e seus primos concordaram. Esta era a escolha ideal. A propósito, seus primos eram agora os novos anciões governantes do clã Kazumiji. E quanto à geração mais velha? Bem, depois da recente revolta, a maioria deles estava morta. Agora, uma nova era havia começado. Uma era para os jovens. Depois que nos casarmos, você continuará sendo o chefe do clã Ozaki, e eu continuarei sendo o chefe do clã Kazumiji. Seremos marido e mulher, mas nossos status individuais não mudarão. No entanto, se tivermos uma filha no futuro, espero que ela herde a posição de chefe da família Kazumiji. Quando ela me suceder, eu me retirarei e deixarei o clã Kazumiji, me tornando parte integral da família Ozaki. Esse foi um arranjo cuidadosamente planejado, algo que ela e os outros membros do clã concordaram. Os Kazumiji não eram tolos. Se Horishi se casasse com Masatsuki, as famílias Ozaki e Kazumiji se tornariam cunhadas. Não que eles pretendessem explorar sua influência, mas pelo menos, não precisariam temer os olhos predadores de outros nobres. Se o clã Kazumiji fosse intimidado, Masatsuki Ozaki, o marido da chefe do clã, realmente ficaria parado e não faria nada? Impossível. Absolutamente impossível. Masatsuki Ozaki era famoso por mimar suas esposas. Agora que você colocou dessa forma, parece que sou eu quem está levando a pior. Masatsuki sorriu. Ela queria a proteção dele. Ela queria o corpo dele. Em que lugar do mundo houve um acordo tão unilateral? Nós, o clã Kazumiji, estamos dispostos a oferecer 1/3 da riqueza da nossa família como dote ao clã Ozaki, declarou Horishi Kazumiji. Faça 50%, disse Masatsuki Ozaki com um sorriso, levantando 5 dedos. Negócio. Horishi assentiu tão rapidamente que parecia que ela temia que ele pudesse mudar de ideia. Para ela, manter 50% da riqueza do clã já era uma vitória, comparado a tê-la dividida entre as outras casas nobres. Você é muito esperto, disse Masatsuki, sentando-se e rindo. Claro. Passei muito tempo bolando esse plano. Ao ouvir seu elogio, o rosto de Horishi se iluminou com um sorriso orgulhoso e sua atitude mudou em um instante. A estrategista calculista e chefe de família se foi, em seu lugar estava a jovem travessa que ela sempre fora. Quando é o casamento? Me dê uma data para que Ishir possa enviar uma solicitação para a reunião dos nobres do Celo Dourado. Masatsuki estendeu a mão e passou os dedos pelos cabelos dourados dela enquanto falava. A reunião do Celo Dourado? Não é apenas para casamentos entre as 5 grandes casas nobres? Perguntou Horishi com os olhos arregalados de surpresa. Achei que só precisávamos passar pelo Conselho Nobre do Distrito Central 1. Você se esqueceu? Eu faço parte do clã Shin e também sou genro do clã Shiba. Masatsuki abriu as mãos e sorriu. A rigor, sou o chefe do clã Ozaki, mas também sou membro de ambas as famílias. Isso me torna um membro honorário das 5 grandes casas nobres, entendeu? E não é só a reunião do Celo Dourado. Meu casamento também precisa ser anunciado na reunião de capitães, onde todos os capitães e tenentes serão informados. Masatsuki falou por experiência própria. Ele compareceu a várias dessas reuniões especiais de capitães, sempre como o principal tópico de discussão. A essa altura, muitos capitães e tenentes já estavam tão insensíveis a isso que ligavam para dizer que estavam doentes no momento em que seu nome surgia. Somente Yamamoto, o velho teimoso, ainda insistia em seguir a tradição e comparecer sempre. Em cada reunião, ele lançava olhares furiosos para Masatsuki como se estivesse pensando em assassinato. Mas como um nobre honorário das 5 grandes casas, Masatsuki tinha direito a essas formalidades. Em tal ocasião, não seria apropriado que Yamamoto atacasse. Então, o velho não teve escolha a não ser reprimir sua raiva. Quem sabe, talvez isso até fosse ruim para sua saúde.
Realmente lamentável. Masatsuki balançou a cabeça, de repente um pouco preocupado com o bem-estar de seu mestre. Então, você ainda tem certeza de que quer se casar comigo? Ele colocou a mão sob os braços de Hurishio e a levantou, olhando para ela enquanto falava. Seu rosto ficou vermelho instantaneamente. Pare de me tratar como criança. Não vou me arrepender. Nesse caso, quando tiver tempo, você deve ir encontrar Hetsu na 4ª divisão. Masatsuki sorriu. Hetsu, você quer dizer a irmã mais velha? Hurishio de repente se lembrou de que sempre que visitava Masatsuki, todas as mulheres ao redor dele pareciam ouvir Hetsu no Ana. Aquela mulher era definitivamente uma oponente formidável. Você poderia colocar dessa forma. Masatsuki encolheu os ombros. Hurishio estufou as bochechas, parecendo um peixinho dourado irritado. Droga, eu realmente perdi para ela. Hetsu no Ana. Só de pensar naquela mulher Hurishio ficou com dor de cabeça. Mas ela era a chefe do clã Kazumiji. Eu me recuso a perder. Com as mãos na cintura, ela murmurou para si mesma com determinação. Não tenho medo nenhum. Ela tinha toda a intenção de desafiar o domínio de Unohana. Infelizmente, sua voz era tão baixa que não tinha a presença que uma dama nobre deveria ter. Antes disso, disse Masatsuki, levantando a mão, você ao menos sabe o que é preciso para ser uma esposa de verdade, sua pirralha? O rosto de Hurishio ficou ainda mais vermelho. Não me subestime. Eu já te disse, eu não sou uma criança. Até eu sei como agradar um homem. Masatsuki colocou as mãos nos ombros dela. Hurishio olhou para ele, confusa. Seu sorriso provocador de sempre foi se fechando lentamente. Como sempre, ele a beijou. Como sempre, ele abriu os lábios dela. Mas, diferentemente de antes, ele não parou por aí. Ela sentiu o calor dos lábios dele. Ela fechou os olhos com força quando um par de mãos fortes começou a percorrer seu corpo. Mas ela não resistiu. Ela se rendeu inteiramente a Masatsuki Aozaki. Capítulo 327. No dia seguinte, a luz do sol entrava pela janela, enchendo o quarto de calor. Hurishio Kazumiji esfregou os olhos sonolentos e se espreguiçou, soltando um grande bocejo. Ah, que sono! Ela apertou os olhos, adaptando-se à luz forte. Depois de um momento afastou a sonolência persistente, piscando os olhos secos enquanto tentava acordar completamente. Deu leves tapinhas nas bochechas, na esperança de se livrar da sonolência. Hora de ir. As irmãs da família devem estar ficando impacientes, murmurou para si mesma. Enquanto se espreguiçava e movia os membros para relaxar, vestiu um kimono lindamente estampado. Vestida, ajustou cuidadosamente o traje antes de abrir a porta com delicadeza e sair. Não muito longe da entrada, Kenri e Henry já aguardavam. Assim que viram Hurishio sair, curvaram-se respeitosamente. Minha senhora. Hurishio sorriu e assentiu. Vamos para casa. Seu humor estava particularmente bom, como se tivesse acabado de realizar algo significativo. Com um passo despreocupado, ela conduziu Kerry e Henry para longe da grande propriedade. Enquanto isso, Masatsuki Aozaki também saiu de seu quarto. Izana já esperava do lado de fora há algum tempo, embora não se soubesse exatamente quanto tempo. No momento em que viu Masatsuki, sua expressão se iluminou como uma flor desabrochando. Mas ela logo percebeu que não deveria demonstrar tais emoções tão abertamente na frente dos outros. Recuperando a compostura às pressas, tossiu levemente e voltou a uma postura digna. Kenri e Henry, que tinham acabado de sair, lançaram-lhe um olhar peculiar antes de correrem atrás de Hurishio. Masatsuki-sama gosta desse tipo de garota excêntrica? Não é à toa que ele se sente atraído por ela. Bom dia, Masatsuki-sama. Izana cruzou as mãos cuidadosamente à sua frente e fez uma reverência com a etiqueta adequada. À primeira vista, ela realmente tinha o ar de uma esposa ideal. Bem, afinal, ela era a esposa de Masatsuki Aozaki. O café da manhã está pronto. Por favor, siga-me, disse Izana com um sorriso gentil. Masatsuki a seguiu até a sala de jantar, onde tomou café da manhã com Rukia e as outras meninas que ainda estavam hospedadas na residência Aozaki. Essa hospitalidade, no entanto, estendeu-se apenas a Rukia e seu grupo. As nobres damas que vieram visitá-lo não receberam o mesmo tratamento. Masatsuki Aozaki não acreditava em hierarquias sociais rígidas, mas tratar todos igualmente era irrealista. Mesmo assim, ele não era cruel, não sentia prazer em fazer as pessoas sofrerem. Aquelas nobres jovens talvez fossem impotentes para cuidar de si mesmas, mas trouxeram suas criadas. Não era como se não pudessem sobreviver sem Masatsuki. O que o deixava perplexo, porém, era como aquelas empregadas, capazes de lidar com todo tipo de tarefas domésticas, nunca conseguiam aprender a consertar um simples cano de água. Masatsuki achou isso exasperante. Aura está me esperando? Perguntou Masatsuki. Sim. Ela me pediu para lembrá-lo de encontrá-la no laboratório depois do café da manhã, respondeu Izana séria. Para ser justo, Masatsuki confiava profundamente nela. Ele até confidenciou a ela sobre a pesquisa subterrânea de Aura. Mas a vida de Izana era estranhamente monótona. Ela passava todos os dias em casa e não demonstrava interesse algum pelo mundo exterior. Masatsuki nunca teve motivos para duvidar dela. O porão da família Aozaki estava bem iluminado, com um leve cheiro de eletrônicos pairando no ar. Esta era a base secreta da família Aozaki, onde todos os tipos de experimentos e pesquisas científicas eram conduzidos. Neste momento, um aglomerado de fótons convergiu para o laboratório subterrâneo. Masatsuki Aozaki passou por camadas de barreiras e finalmente chegou à área central. Assim que ele entrou, seu olhar foi imediatamente atraído para o centro da sala.
Ali, Aura Mishibane estava totalmente concentrada em seu trabalho. Banhada pela luz brilhante, sua figura se destacava ainda mais. Ao lado dela, Bambieta permanecia em silêncio, vestida com um uniforme militar branco especialmente desenhado para ela. Ela auxiliava Aura. Surpreendentemente, Candice também estava envolvida no experimento. Pelas observações de Masatsuki, parecia que ela não estava conduzindo uma pesquisa. Ela era quem estava sendo estudada. Ou melhor, ela estava tendo seu sangue coletado. As amostras coletadas seriam enviadas a Mayuri Kurotsushi para análises e pesquisas adicionais. Masatsuki, você está aqui? O som das portas do laboratório se abrindo tirou Masatsuki Aozaki de seus pensamentos enquanto Aura Mishibane falava. Ela se virou para olhá-lo, um leve sorriso aparecendo em seu rosto. Eu queria falar com você ontem à noite, mas você não apareceu. Já faz 2 dias seguidos. Você deveria pelo menos se preocupar com a saúde daquela criança. Do que você está falando? Eu pareço esse tipo de pessoa? Não preciso dizer isso em voz alta. Mas enfim, o mais importante é que tenho algo urgente para discutir hoje. O sorriso de Aura ficou sutilmente frio quando seu olhar se voltou para Bambieta, que estava se pressionando contra Masatsuki. Então, com um leve bufo, ela se virou e lançou um olhar desafiador para Masatsuki. O experimento Gyokun encontrou um obstáculo. Pela primeira vez, ela parecia normal. Isso fez Masatsuki Aozaki sorrir genuinamente. Esse foi exatamente o resultado que ele havia cuidadosamente moldado. Essas coisas levam tempo. A pressa não ajuda, um trabalho cuidadoso produz melhores resultados, disse Masatsuki em tom tranquilizador, na esperança de aliviar a frustração de Aura. Qual é o problema? Se houver algo que eu possa fazer para ajudar, é só me dizer. Ele gentilmente segurou a mão pequena e macia de Aura, seu olhar cheio de preocupação. Estamos com poucos materiais experimentais. Aura franziu as sobrancelhas, parecendo um pouco preocupada. Estamos sem fragmentos do Rei das Almas? Os fragmentos ainda são suficientes por enquanto, mas não temos almas suficientes. Aura balançou a cabeça, com um toque de desamparo em seu tom. Isso é problemático. Masatsuki ficou pensando, incapaz de pensar em uma solução imediata. Após um breve silêncio, seus olhos de repente se iluminaram como se ele tivesse pensado em algo. Eu tenho um plano. Confie em mim, você não precisa se preocupar com isso. Me dê alguns dias. Eu trago o que você precisa. Aura olhou para ele surpresa, mas não disse mais nada. Este homem sempre cumpriu sua palavra. Se ele disse que tinha uma solução, então ele definitivamente tinha uma. Tudo que ela precisava fazer era esperar. Ao ouvir a garantia de Masatsuki, a confiança de Aura retornou. Com materiais suficientes, devo conseguir resultados para você em no máximo 6 meses. Ah, você está bem confiante, não é? Como Aura estava tão segura de si, Masatsuki não queria diminuir seu entusiasmo. Ao vê-la voltar ao trabalho, ele se virou e caminhou em direção a Candice. Mayuri Kurotsushi quer uma amostra de sangue diferente desta vez, disse Masatsuki. Com isso, ele jogou uma seringa na frente de Candice, lançando-lhe um olhar que dizia claramente, você sabe o que fazer. Candice, que estava parada ali, entediada e sem noção do experimento, de repente se animou. Ela estava ali há tanto tempo, submetida a intermináveis extrações de sangue, dia após dia, a ponto de ficar completamente insensível a isso. Mas desta vez, finalmente chegou a vez dela tirar o sangue de outra pessoa. E o alvo dela? Naturalmente tinha que ser Bambieta, que estava se aproveitando de seu status especial para intimidá-la diariamente. Mas, meu corpo pertence a Masatsuki-sama. Bambieta choramingou com uma expressão lamentável. Calha a boca e faça o que eu mando, Bambieta ordenou Masatsuki friamente. Ao ouvir suas palavras, Bambieta instintivamente se encolheu com medo brilhando em seus olhos. Sim, mestre. Candice estreitou os olhos, lançando um olhar de desdém para Bambieta. Ser tão facilmente domada por um homem e reduzida a nada mais que um animal de estimação, que criatura patética. Candice, o que você está esperando? Masatsuki se virou para ela, colocando uma mão firme em sua cabeça e bagunçando seus cabelos. Candice olhou para ele com frustração, mas acabou cedendo, pegando a seringa e começando a trabalhar. Capítulo 328. Movendo-se em alta velocidade em sua forma leve, Masatsuki Aozaki chegou rapidamente ao Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Shinigami. Ele entrou no laboratório subterrâneo particular do vice-diretor, um espaço protegido por várias camadas de barreiras, muito parecido com as instalações subterrâneas de pesquisa da família Aozaki. Assim que entrou, Masatsuki foi recebido pela visão deslumbrante de Mayuri Kurotsushi. O homem estava vestido com um terno enorme e brilhante. O brilho era quase ofuscante. Masatsuki levou apenas um momento para entender o porquê. Esta foi provavelmente a contramedida de Mayuri contra a área das sombras do Vandenreich. Estreitando os olhos, Masatsuki caminhou em direção ao laboratório. Meu Deus, se não é o Capitão Masatsuki. Mayuri olhou para cima, lançou um olhar para Masatsuki e soltou sua risada assustadora característica. Então, sem perder o ritmo, ele voltou a vasculhar sua estação de trabalho, resmungando para si mesmo. Você chegou na hora certa. Desenvolvi com sucesso a tecnologia para impedir que Medalize roubasse Bankai. Com isso, Mayuri pegou um objeto parecido com uma pílula da bancada do laboratório e casualmente o jogou na mesa. Contanto que você mantenha isso com você e deixe qualquer parte do seu corpo entrar em contato com ele. Um Shinigami será capaz de absorver uma pequena quantidade de poder Hollow. Como a Zanpakuti de um Shinigami ressoa com sua alma, quando ele absorve o poder Hollow, sua Bankai também sofre uma leve holovicação. Em outras palavras, se um Quincy tentar usar Medalize, é como consumir um Bankai envenenado, a habilidade roubada pode se tornar ineficaz.
mas Atsuki assentiu sem dizer nada, enquanto guardava a pílula no bolso. Nesse ponto, ele não empunhava mais uma Zanpakuti tradicional, suas habilidades estavam totalmente integradas ao seu ser, manifestando-se à vontade. Ele tinha poucos motivos para se preocupar com um Quincy roubando seu Bankai. Como diz o ditado, se não há alvo, não há nada para levar. Além disso, deixando Zanpakuti de lado, sua evolução já havia ultrapassado os limites convencionais há muito tempo. Ele já confiou no poder do Gyoku para alcançar a autoevolução. A cada novo estágio de crescimento, sua fusão com o Gyoku se aprofundava até que os dois quase se tornaram um. O Gyoku ainda mantinha sua forma, mas sua essência havia mudado. Ele havia se tornado algo semelhante a uma parte de seu corpo. Em certo sentido, agora era mais como um órgão do que um objeto externo. E considerando que o Gyoku foi criado usando almas Hollow, ele naturalmente possuía poder Hollow. Mas Atsuki não se transformou em um monstro. Mas esse poder Hollow sem dúvida se tornou uma parte fundamental de sua força. Com a energia Hollow já dentro dele, ele não tinha preocupações de que Medalize roubasse seu Bankai. Dito isto, mesmo que ele não precisasse da pílula, outros certamente poderiam se beneficiar dela. Por exemplo, alguém como o velho Yamamoto que nunca aceitaria a holovicação, não importando as circunstâncias. Se ele ao menos mencionasse o conceito para ele, provavelmente receberia uma série de reprimendas lindamente elaboradas. Então por que não simplesmente dar-lhe um comprimido e poupá-lo desse problema? Essa coisa tem nome? Não, Mayuri Kurotsushi balançou a cabeça. Então vamos chamá-lo de Shinyaku. Como quiser, Mayuri zombou antes de ir direto ao ponto. Você trouxe o que eu pedi? Mas Atsuki Aozaki enfiou a mão no casaco e tirou vários tubos finos de vidro, cada um com a espessura de um dedo mindinho. Lá dentro, um líquido vermelho fluía suavemente com um leve aroma metálico. Ele deu um leve toque em um dos tubos com o dedo, fazendo o líquido ondular antes de dizer: essa é da Candice, e essa é da Bambieta. Com isso, ele estendeu as duas mãos, oferecendo os dois tubos de ensaio. A expressão de Mayuri mudou instantaneamente. Seus olhos brilhavam de ganância e entusiasmo enquanto ele pegava cuidadosamente os tubos, manuseando-os como se fossem os tesouros mais preciosos do mundo. Afinal, esse era sangue Quincy puro e ainda ativo. Comparadas ao cadáver de Kangdo deitado na bancada do laboratório, essas amostras frescas eram infinitamente mais valiosas. Mayuri ainda não havia desenvolvido o método perfeito para preservar os espíritos dos mortos. Quando ele estava pesquisando aos Valen, ele matou Kangdo prematuramente antes de completar o experimento ao vivo. Como um Quincy da classe Capitão, o corpo espiritual de Kangdo não se dissipou naturalmente, mas há muito tempo ele havia perdido sua vitalidade. Para Mayuri, um cadáver em tal estado era muito menos valioso para pesquisas. Um desperdício lamentável. Ao lado do corpo sem vida de Kangdo havia um recipiente de vidro transparente. Lá dentro, uma massa brilhante de energia branco-azulada se debatia violentamente contra as paredes de seu confinamento. A essência da vida, a alma. Devido à interferência deliberada de Mayuri, a alma de Kangdo foi impedida de retornar a Ivasha. Como humano, Kangdo tecnicamente morreu há séculos. Foi somente através do poder de Ivasha que ele permaneceu um espírito durante todo esse tempo. Então, agora que ele havia morrido novamente, sua alma não havia se transformado em um novo corpo espiritual. Em vez disso, ela havia se manifestado em sua forma bruta e essencial. Mas Atsuki Aozaki bateu o dedo no vidro, curiosidade estampada em sua voz. Como vai? Mayuri sorriu com evidente orgulho. Não precisa ter pressa. Eu já tenho uma pista. Afinal, esta era uma experiência monumental, e seu rival no campo não era outro senão o progenitor do Quincy. Só esse pensamento tornou seu trabalho ainda mais estimulante. Mas Atsuki levantou uma sobrancelha. Ah? E a área das sombras? Mayuri deu de ombros, parecendo um tanto impotente. Ainda não descobri a nova camada de segurança, mas qual é o meu conselho? Tenha cuidado nos próximos dias. Então, ele soltou uma risada estranha e assustadora. Mas Atsuki franziu a testa ligeiramente. Mayuri levantou o olhar, sua expressão era profunda e significativa. Com base em minhas observações, a área das sombras de Vandenreich tem estado excepcionalmente ativo ultimamente. E se bem me lembro, alguém tem uma longa história com eles. Não ficaria surpreso se eles batessem à sua porta em breve. Mas Atsuki olhou para Mayuri e finalmente entendeu por que ele estava vestido como um farol ambulante. Então, tudo isso foi para evitar que ele fosse arrebatado das sombras. Tique como se eles ousassem. Mas Atsuki zombou, completamente imperturbável. Da última vez que ele entrou no Vandenreich, ele conseguiu sair sozinho. E agora? Ele havia ascendido ainda mais. Sua força havia crescido muito além do que era durante sua última invasão. O que havia para ter medo? A menos que Ivasha ressuscitasse no local e recuperasse o Todo-Poderoso? Nesse caso, claro, ele pegaria suas esposas e faria uma retirada tática. Mas e se isso não estivesse acontecendo? Então deixe-os vir. Se não houver mais nada, estou indo embora. Prometi a Aura que a ajudaria com uma coisa. Com isso, Masatsuki se virou e partiu. Sua figura tremeluziu, ficando nebulosa como uma brisa passageira. Então, num instante, ele desapareceu sem deixar vestígios. Então está aí a grande prisão central subterrânea. Em um mundo vazio onde nada parecia existir, uma luz fraca emergiu lentamente. A figura de Masatsuki Aozaki se materializou dentro do brilho. Já fazia muito tempo que ele não usava sua capa preta, mas agora ele a vestia novamente. Não para esconder sua Heiatsu, apenas para obscurecer sua aparência. Naquele momento, ele estava em um lugar muito peculiar. Abaixo do quartel da primeira divisão, no nível mais profundo da grande prisão central subterrânea, a 8ª camada. Muken!
Um reino de mistério e silêncio assustador. Aqui não havia cima ou baixo, nenhum conceito de gravidade e até mesmo a escuridão era indistinta. Apenas quietude sem fim. Este, pensou Masatsuki, era o lugar perfeito para resolver o problema de Aura Mishibane. Qualquer criminoso com Reiatsu classificado como poder espiritual de terceiro grau ou superior era aprisionado nesta prisão subterrânea de 8 níveis. As almas aqui não eram apenas abundantes. Eles eram de qualidade excepcional. Ele teve que admitir, este lugar era uma mina de ouro para a coleta de materiais experimentais. Capítulo 329. Muken, um lugar onde inúmeras figuras outrora gloriosas foram aprisionadas. A maioria deles está aqui porque cometeu crimes imperdoáveis. Entre eles, a maioria são ex-capitães de várias divisões. Possuíam imenso poder e viveram por incontáveis anos. Durante um período tão longo, até mesmo a menor vacilação ou surgimento de pensamentos heréticos poderiam levar a ofensas graves. No entanto, devido à sua força avassaladora, executá-los imediatamente não era uma opção. Em vez disso, eles foram trancados nesta prisão. Não demorou muito para Masatsuki Ozaki focar em seu primeiro alvo, um homem que parecia completamente exausto. Seus pulsos e tornozelos estavam presos por pesadas algemas, seu corpo preso perto de um pilar maciço. Seus movimentos limitavam-se a um raio de apenas 3 metros ao redor dele. Seus cabelos desgrenhados caíam sobre os ombros, suas roupas esfarrapadas mal se agarravam ao corpo, e seus olhos vazios permaneciam voltados para baixo. Masatsuki Ozaki não reconheceu o homem, mas os tênues traços de Reiatsu de nível de capitão ao redor dele deixaram uma coisa clara. Antes de sua prisão, ele devia ser uma figura proeminente. À medida que Masatsuki se aproximava, o homem pareceu pressentir algo. Lentamente abriu os olhos cansados, fitando-o com confusão. Então, ao ver a postura serena e natural de Masatsuki, seu rosto revelou um toque de surpresa. Em circunstâncias normais, os únicos que podiam entrar em Muken eram criminosos como ele, seres poderosos culpados de crimes hediondos, membros das forças especiais da primeira divisão, uniformizados, responsáveis pelo patrulhamento da prisão, ou os altos funcionários da Seireitei que exerciam autoridade. Mas alguém como Masatsuki Ozaki, vestido com uma capa preta, claramente não se encaixava em nenhuma dessas categorias. Um homem espreitando nas sombras, ele só poderia causar problemas. Você, o homem murmurou instintivamente. As paredes externas desta prisão foram construídas com Sekizeki bloqueando o fluxo de Reishi. No interior, camadas de barreiras foram erguidas, restringindo tanto o espaço quanto os próprios prisioneiros. Esse projeto garantia que os detentos permanecessem o mais impotentes possível. Embora o homem parecesse relativamente restrito, na verdade, ele não conseguia exercer nem um décimo de sua força anterior. E ainda assim a figura vestida de preto diante dele livre, movendo-se livremente por aquele espaço como se não fosse afetada. Era claramente alguém formidável. Quem é esse cara? Um lampejo de medo cruzou os olhos do homem, mas foi rapidamente substituído por excitação. Masatsuki Ozaki, no entanto, não lhe deu tempo para pensar. Com um leve aceno de cabeça, ele desapareceu em um instante. Uma dor aguda percorreu o peito do homem. Seus olhos se arregalaram e suas pupilas se contraíram em choque. Tão rápido, mesmo em um lugar como esse, alguém poderia se mover tão rápido. Ele nem tinha visto isso acontecer. Olhando para baixo, ele viu uma mão pálida atravessando seu peito. Uma dor agonizante distorceu sua expressão. Desculpe, estou com pressa, disse Masatsuki Ozaki, com a voz desprovida de emoção. O rosto do homem se contorceu em descrença. Ele presumiu que o intruso viera a Muken com algum tipo de plano. Talvez até para criar caos suficiente para uma fuga. Afinal, ele havia sido preso por massacrar nobres, um crime considerado absolutamente imperdoável em Seireitei. Uma pena de 6.000 anos. Praticamente igual a uma pena de morte. Por um breve momento, um vislumbre de esperança surgiu em seu coração. Mas agora, essa esperança foi imediatamente destruída. Ele nunca imaginou que a razão pela qual esse homem tinha vindo era para tirar sua vida. Um inimigo? Como? Ele ficou trancado por séculos. Quem ainda guardaria rancor dele? A menos que ele tivesse falhado em matar todos os seus inimigos antes de ser preso? Alguém teria sobrevivido? Mas Masatsuki Ozaki não disse nada. Apenas retirou a mão. Em sua palma havia uma conta brilhando com uma luz verde intensa. Faz muito tempo que não faço algo assim. Parece que minha técnica enferrujou. Masatsuki Ozaki olhou para o homem sem vida à sua frente e soltou um suspiro suave. Com um aceno casual de mão, uma área das sombras preto como tinta se desdobrou rapidamente. Dadas suas habilidades, uma vez compreendidos os princípios, replicar o espaço de sombras do Vandenreich não foi um desafio. Masatsuki colocou a alma do homem ali dentro. Então, virou a cabeça e desviou o olhar para o outro lado com um tom calmo. Esse deveria ser nosso primeiro encontro de verdade, não é? Você está curtindo o show há um bom tempo. Não está na hora de você aparecer e me mostrar sua verdadeira face? Como se respondesse às suas palavras, uma luz brilhante emergiu gradualmente da escuridão. Ela tremeluziu, tomou forma e se fundiu em uma forma humana. Um homem de aparência refinada apareceu, com longos cabelos negros presos em um rabo de cavalo e 2 longas franjas emoldurando o rosto. Ele caminhou em direção a Masatsuki Ozaki em um ritmo cadenciado. Parando a poucos metros de distância, ele ficou parado e o observou em silêncio. O 11º Kenpachi, Masatsuki Ozaki. Eu não esperava te ver aqui. Sua voz era profunda, mas firme, com um peso inegável. Um herói da Sociedade das Almas, o discípulo pessoalmente favorecido por Genrizai-sama. Por que você veio ao Muken? Só por esses pecadores? Eles cometeram crimes hediondos, mas Seireitei já os julgou. O que você está fazendo agora é um desafio direto à autoridade de Seireitei.
Você acha que Genrizai-sama vai aprovar? Mas Atsuki Aozaki ouviu as perguntas, mas não respondeu. Em vez disso, o canto da boca se curvou em um sorriso irônico, cheio de desdém. A Zanpakuti deste homem tinha uma habilidade única. Ele podia fundir seu próprio reishi com a matéria externa e manipular qualquer coisa com a qual se fundisse. Por anos ele manteve um estado de Bankai contínuo, sem nunca liberá-lo. Mesmo agora confinado em Muken, com seu poder muito enfraquecido pelos selos que o impediam de interferir no mundo exterior, ele ainda mantinha a capacidade de observar Sereitei e se manter informado sobre seus assuntos. Que ele soubesse sobre Masatsuki não foi nenhuma surpresa. Isso não é algo com que você precisa se preocupar, se Asashiro, disse Masatsuki com uma risada fria. Tic. Como esperado, aquela mulher problemática. A voz de Asashiro era suave, com um traço de exasperação, mas ele não demonstrou nenhum sinal de surpresa. Sua Zanpakuti, Urozakuro, era famosa por causar problemas. Não seria surpreendente se ela já tivesse revelado todas as informações dele para Masatsuki, enquanto ele próprio não sabia quase nada sobre seu oponente. Uma desvantagem grave. O controle de Masatsuki sobre Reishi era incomum demais. Sia não conseguia observá-lo diretamente, apenas coletando informações por meio de outras pessoas. E informações coletadas de segunda mão nunca foram tão confiáveis quanto ver algo por si mesmo. Não desperdice sua energia. Quanto mais forte a Reiatsu de uma pessoa, maior a resistência que ela terá à sua habilidade, não é? A expressão de Masatsuki ficou fria. Mesmo aqui em Muken, onde suas habilidades parecem mais fortes do que lá fora. A diferença entre nossas Reiatsu é muito grande. E isso sem considerar as restrições que o prendem agora. Mesmo se você estivesse livre, você nunca seria capaz de invadir meu corpo. O rosto de Asashiro escureceu levemente. Por que não deixa aquela mulher sair para me ver? Ah? Você quer vê-la? Masatsuki zombou. O que houve? Mesmo depois de todo esse tempo, o irmãozinho fraco ainda não consegue viver sem a proteção da irmã mais velha? Ele riu baixinho. Mas ela é muito barulhenta. Mesmo agora ela não para de falar. Se eu deixá-la sair, ela vai continuar reclamando sem parar. E eu não tenho esse tempo a perder. O sorriso irônico de Masatsuki se alargou, afiado e provocador. Mas eu odeio homens que ficam cobiçando meu corpo, sempre à espreita, sempre observando nas sombras. Então acho que vou aproveitar esta oportunidade para lhe ensinar uma lição. Talvez então você finalmente entenda quais limites não devem ser ultrapassados. Considere isso como minha maneira de dar a ela um desfecho, de realizar seu desejo. Masatsuki sorriu, mostrando uma fileira de dentes perfeitamente brancos. Aquele sorriso distorcido e cruel carregava uma aura arrepiante, como um demônio mostrando suas presas. Capítulo 330. Masatsuki Aozaki observou Asashiro levantar lentamente a mão direita em sua direção. Estreitando os olhos levemente, Asashiro falou em um tom indiferente. Desista, Masatsuki Aozaki. Eu sei que você é forte, seu poder rivaliza com o do capitão comandante. Mas contra meu Bankai, força bruta não tem importância. A figura que você está vendo agora é apenas o que eu escolhi que você visse. O verdadeiro eu está em todo lugar. Quando ativo meu Bankai, meu corpo se funde com todo o Sereitei. Então me diga, você tem a determinação de destruir toda a Sereitei só para me matar? Sua voz continha um desafio deliberado. Mas antes que ele pudesse terminar sua provocação, a figura de Masatsuki Aozaki tremeluziu. Num instante, sua mão já estava pressionando a cabeça de Asashiro. Matar você, disse Masatsuki preguiçosamente. Se eu fizesse isso, Urozakuro ficaria furioso. Seu tom era leve e despreocupado, como se a vida ou a morte de Asashiro não passasse de uma reflexão tardia. E de fato foi. A única conexão que Masatsuki tinha com esse homem era Urozakuro. Mas tentar me distrair com essas palavras? Masatsuki deu um sorriso irônico com um olhar penetrante. Você realmente não serve para ser um Kenpachi. Era como se ele pudesse ver através dos pensamentos de Asashiro. A habilidade de Asashiro era a fusão. Quando algo se fundia com ele, eles se tornavam um. O que significava que se o reishi que compunha um objeto fundido fosse danificado, o próprio Asashiro sofreria as consequências. E isso se aplicava até mesmo ao corpo que ele havia materializado a partir do reishi ao redor. Os olhos de Masatsuki ficaram frios. Com um leve aperto de seus dedos, a construção reishi de Asashiro se estilhaçou instantaneamente. Até mesmo o reishi que compunha seu corpo começou a se desintegrar. Masatsuki virou a cabeça. Atrás dele, outro avatar reishi idêntico ao de Asashiro apareceu silenciosamente. Ao mesmo tempo, o ar ao redor deles mudou de repente, como se fosse agitado por uma força invisível. De uma calma quietude, tornou-se violentamente agitado. O ar antes suave se transformou em inúmeras cordas invisíveis, chicoteando e prendendo firmemente o corpo de Masatsuki. Sob seus pés, o chão se agitava, erguendo-se em ondas de rocha e terra, avançando camada após camada tentando prendê-lo. Um coro de gritos agonizantes ecoou por Muken, um som arrepiante de gelar o sangue. E então, uma onda abrasadora de chamas irrompeu, cortando o ar como uma lâmina implacável. A número 96, Íticas. Um ad sacrificial proibido, tão poderoso que até mesmo seu usuário sofria danos ao conjurá-lo. O feitiço queimava parte do corpo do conjurador até virar cinzas como oferenda, desencadeando um inferno devastador. Um imponente pilar de fogo em forma de katana engolfou tudo em seu caminho, causando uma destruição incomparável. Embora em puro poder, pode não se comparar às chamas do velho Yamamoto. Ao se fundir com os corpos das almas aprisionadas dentro de Muken, Asashiro uniu dezenas de Íticas. Tudo voltado para Masatsuki Aozaki. A pressão era imensa. A turbulenta tempestade reishi que assolava Muken era como uma dança infernal de espíritos de fogo. Elas queimavam violentamente, alimentando o inferno escaldante, formando um enorme vórtice de fogo em forma de katana. Em meio a esse espetáculo infernal, Kenpachi Asashiro permaneceu imóvel, com o rosto pálido. Sua respiração era irregular.
Ficou claro que perder uma quantidade tão grande de Reiatsu Irishi fundido em um instante havia colocado uma pressão tremenda sobre ele. Seus punhos, encharcados de suor, cerraram-se com força enquanto ele observava silenciosamente as chamas crepitantes à sua frente. O tempo passou. O fogo continuou a se alastrar. No entanto, dentro do agitado e crescente pilar de chamas, não houve movimento. Como se tudo já estivesse decidido. O inferno escaldante rugia, lançando flashes ofuscantes de luz na escuridão de Mukin. Se Asashiro murmurou baixinho. Acabou o 11º Kenpachi. Sua voz continha uma leve sensação de arrependimento, juntamente com um alívio silencioso. Mas no momento seguinte, um arrepio percorreu sua espinha. Seus olhos se arregalaram em descrença enquanto ele observava o ambiente. Em algum momento, o espaço ao redor deles ficou cercado por uma parede fina e transparente. Era quase invisível, mas os isolava completamente, como o espelho que os separava do mundo exterior. Super barreira Reiatsu. O coração de Asashiro afundou. Nesse momento, a voz de Masatsuki Aozaki soou novamente, causando tanta comoção. E se o velho perceber? Então, em tom de zombaria, ele acrescentou. Não é de se admirar que o Rosakuro esteja sempre preocupado com você, garoto. Você realmente não pensa nas coisas. Você deveria ser grato por eu ter abafado todo esse barulho para você. O inferno furioso surgiu como um dragão, subindo alto no ar, sua força devoradora colidindo com a barreira com um ímpeto incontrolável. Mas então, algo inesperado aconteceu. As chamas, em vez de se alastrarem, foram completamente contidas. A parede invisível se manteve firme, bloqueando-as completamente, impedindo que até mesmo uma lasca escapasse. Parou bem na borda da barreira defensiva de Mukin. Os olhos de Asashiro se arregalaram ainda mais. Esse fenômeno não era natural. Uma profunda sensação de inquietação tomou conta dele. Impossível, ele murmurou. Dezenas de Ichikas empilhados. Como algum Shinigami poderia suportar isso? Ele deveria ter sido reduzido a cinzas. Eu ouvi errado? Deve ser uma barreira defensiva recém-instalada em Mukin. Ele tentou se tranquilizar, mas seu olhar permaneceu fixo na coluna de fogo flamejante. Então, apenas alguns segundos depois, o reflexo do inferno em seus olhos revelou uma visão que enviou ondas de choque por sua mente. Uma silhueta escura emergiu das chamas. Passo a passo, ele avançou, completamente imperturbável pelas chamas furiosas de Kid que irrompiam ao seu redor como um inferno vulcânico. À medida que a figura avançava, sua escuridão se tornava mais pronunciada, engolindo o brilho intenso. Uma força completamente diferente do calor das chamas distorceu o ar ao redor. As pupilas de Asashiro diminuíram. Confusão. Choque. Ele não tinha ideia do que estava acontecendo diante dele. Inúmeros pensamentos passaram por sua mente, apenas para serem descartados um por um. Mas no fundo, ele já sabia. Isso era o que ele sempre descartou como uma luta inútil. Então, de dentro do fogo, uma figura emergiu completamente. Um sorriso estranho surgiu em seus lábios. Como um anjo entrando nas profundezas do inferno. Esses caras são meus troféus, disse a voz, perturbadoramente calma, transbordando uma confiança inabalável. Mas felizmente todos eles pertencem a Mukin. Isso significa que ainda tenho bastante tempo para lidar com eles. Isso, como pode ser? Isso é impossível. A voz de Asashiro tremeu, cheia de descrença. Chega, pare de fazer papel de bobo. A voz de Masatsuki Aozaki explodiu de repente. Sia, você realmente não cresceu nada. Suas palavras atingiram como um trovão, e todo o ser de Asashiro tremeu. Não apenas a forma física que ele havia materializado, tudo com que ele havia se fundido. Todos em Seireitê estremeceram em resposta. Um calafrio sem nome percorreu a sociedade das almas. Apenas alguns poucos conseguiram sentir a mudança. Dentro do quartel da primeira divisão, uma velha voz murmurou. Está ficando mais frio. A estação mudou de novo. O olhar do homem pousou na bengala em suas mãos. Seu tom, atipicamente gentil, carregava uma ternura rara. Então, deixo isso com você, Rijinjaka. Por quê? A voz de Asashiro aumentou involuntariamente. Você deveria ter sido reduzido a cinzas. A compreensão do que ele estava sentindo, do que era esse sentimento, o fez prender a respiração. Não poderia ser. Mesmo enquanto tentava banir o pensamento, uma sensação incontrolável surgiu dentro dele. Era um sentimento que ele não conhecia há séculos. Uma sensação que ele não sentia desde a infância, desde a queda de sua família, desde que ele e sua irmã foram jogados no campo de execução. Desde que eles ficaram diante da boca escancarada de um menos grande. Temer. Essa foi a resposta. E no momento em que ele reconheceu, um grito involuntário escapou de sua garganta. O AH. Seu corpo recuou, dando um passo para trás. De todas as direções, vozes ecoavam, tingidas de frustração. Masatsuki Aozaki e sua força está além do que eu imaginava. Mas o que você fez hoje não é nada menos que uma traição contra os Shinigami. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.